Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com o acompanhante, bem bonitinho, o Vila. Vamos ver até que artigo que ele vai ouvir. Nessa parte aqui de direito coletivo, então nós vamos começar um pouquinho antes, né? Pela minha interpretação, começaria na CLT lá pelo artigo 510, com a representação dos empregados. Mas nós vamos começar a ler um pouquinho antes, lá no 501, que é da força maior. Então, artigo 501, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Parágrafo 2º. A ocorrência de motivo de força maior que não afetar substancialmente nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referente ao disposto neste capítulo. Artigo 502. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos seus estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: sendo estável, na forma do artigo 477 e 478, não tendo direito à estabilidade metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa, e havendo o contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o artigo 479 desta lei, reduzida igualmente à metade. Então, se a pessoa não tiver direito, o trabalhador não tiver direito à estabilidade, nesse caso é metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Artigo 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo vigente da região. Já errei questão falando sobre isso, porque eu não lembrava que tinha que respeitar o salário mínimo. Então, pode, de acordo com esse artigo 503, de acordo com a lei, então pode haver desconto, desde que seja, que ele não seja superior a 25% e que seja garantido o salário mínimo. Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. Artigo 504. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis, o complemento da indenização já percebida. Então, peraí que eu me embananei. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é garantida a reintegração aos estáveis e aos não estáveis é garantido o complemento da indenização já percebida. Óbvio, Vilinha já deu para ele aqui da lei. Assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. O vizinho chegou. Artigo 505. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispostos no capítulo 1, 2 e 6 desse título. Vou pular aqui o 506 e 507, que também não caem. Então, a gente vai para o 507A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Então, nos contratos individuais de trabalho, quando a remuneração não é salário, aqui é importante mencionar que
o que importa, o que o legislador previu é a remuneração. Então, quando a remuneração for superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido pelo RGPS, pode ser pactuada, não é deverá, é poderá ser pactuada, uma cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Então, precisa ter ou a iniciativa do empregado ou a sua concordância expressa. 507b. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Então, os empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, podem firmar termo de quitação anual perante o sindicato. Esse artigo aqui fazia muito tempo que eu não lia, e acho que é importante aqui, algo que me deixaria muito em dúvida, é na questão da vigência ou não do contrato de emprego. Desculpa. Então, na vigência ou não do contrato de emprego, eles podem firmar esse termo de quitação anual. E esse termo deve ser quitado perante o sindicato. Desculpa, parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada ao empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. É interessante depois, vou falar aqui em voz alta, porque eu vou assistir também esse vídeo. E quando eu for assistir pela segunda vez, eu acho que é importante fazer um quadro comparando a eficácia liberatória deste termo de quitação anual com o PDI, que eu acho que está no artigo 477, por ali. E é com a decisão do STF. Então, nós tivemos uma decisão do STF que falava sobre a eficácia liberatória dos planos de demissão voluntárias. Depois nós tivemos, salvo engano, a lei trabalhista incluiu esse artigo na Constituição, mas um pouco diferente da decisão prevista no STF. E nós temos também agora esse termo. E eu acredito que são formas diferentes de eficácia. Mas neste caso aqui que nós estamos vendo, tem eficácia liberatória somente daquelas parcelas que estão previstas. E também tem a CCP, a Comissão de Conciliação Prévia. Então, nós temos alguns títulos que temos que conferir qual é a eficácia. Artigo 510. As empresas que infringirem o disposto neste título será aplicada a multa do 634. Muito bem. Agora, acredito que vamos entrar de fato no direito coletivo mesmo. Então, começamos com o título 4A, que fala da representação dos empregados. Começando no artigo 510A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. A comissão será composta nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados por 3 membros, então de 200 até 3.000, 3. Mais de 3.000 até 5.000, 5. E mais de 5.000, 7. Acredito que dá pra gente pensar para decorar, né? 3.000, então até 3.000 são 3, até 5.000, 5 e mais de 5.000, 7. E 200 começa, né? Começa com 200, porque as empresas têm que ter mais de 200 empregados.
Então, de 200 até 3.000, 3, mais de 3.000 até 5.000, 5 e mais de 5.000, 7. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado no Distrito Federal. Espera aí, vamos lá. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados e no Distrito Federal, é assegurada a eleição de uma comissão de representantes por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º, que fala da composição. Artigo 510-B. A comissão de representante dos empregados terá as seguintes atribuições: representar os empregados perante a administração da empresa, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base no princípio da boa-fé e do respeito mútuo, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais, assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação e acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções e acordos coletivos. Então, eles representam, aprimoram o relacionamento, promovem diálogo, buscam soluções de conflitos, asseguram tratamento justo e imparcial, encaminham reivindicações e acompanham o cumprimento das leis. As decisões da Comissão de Representante dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. A comissão organizará a sua atuação de forma independente. A comissão organizará a sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para a inscrição da candidatura. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 membros não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Então, é formada a comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral é integrada por 5 membros. Esses 5 membros não são candidatos e é vedada a interferência da empresa e também do sindicato da categoria. Parágrafo 2º. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado e com contrato suspenso, ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Então, nesses casos, não podem. Determinado não pode, contrato suspenso não pode, com aviso prévio não pode. Serão eleitos membros da comissão de representante dos empregados os candidatos mais votados em votação secreta, vedado o voto por representação. Então, a votação é secreta e não é possível o voto por representação. Parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Então, no dia útil seguinte à eleição ou no término do mandato anterior. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representante dos empregados pode ser formada com um número de membros inferior ao previsto no artigo 510-A. Então, se não houver candidatos suficientes, a comissão, que é formada por 5, pode ser formada por menos pessoas. Parágrafo 6º. Se não houver registro de candidatura, será lavrada a ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano.
Artigo 510. O mandato dos membros da comissão de representante dos empregados será de 1 ano. Então, o mandato é de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não pode ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então, o que exerceu a função de representante dos empregados na comissão não pode ser candidato em 2 períodos subsequentes. Então, nos 2 períodos subsequentes não será. Parágrafo 2º. O mandato de membro na comissão de representante dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão não pode sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, somente por estes que ele poderia ser dispensado. Não, somente por esses ele não poderia. O membro da comissão de representantes não pode sofrer despedida arbitrária, é isso. Então, considera-se despedida arbitrária, entendendo-se como tal, a que não se fundar em motivo... Então, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro. Parágrafo 4º. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado do Ministério Público e do Ministério do Trabalho. Esse aqui era o título 4A, que era da representação dos empregados. E agora a gente está indo para o próximo título 5º, que trata da organização sindical. E nós vamos, então, entrar dentro dos capítulos desse título. O primeiro é o capítulo 1, que estuda a instituição sindical, E aqui eu vou fazer um adendo. Eu resolvi algumas últimas provas e percebi que muitos artigos que estão neste título não caem. Então, eu não lerei de forma seguida todos. Eu vou dar atenção àqueles que já grifei que caiu anteriormente. Então, peço desculpa àqueles que gostariam de ler, de acompanhar todos de forma corrida, mas como é uma leitura já quase com edital vigente, vai ser uma leitura mais focada. Então, vou comentar aqui, vou ler com vocês aqueles que mais caem. Então, começando no artigo 511, cai bastante, e ele diz o seguinte: é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 1º. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividade idêntica, similar ou conexa constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situações de emprego na mesma atividade econômica ou em atividade econômica similar ou conexa compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Então, a categoria econômica prevista no parágrafo 1º precisa de uma solidariedade de interesses econômicos. É uma categoria econômica. E aí vai envolver atividades idênticas, similares ou conexas.
Já a categoria profissional não precisa de uma solidariedade de interesse econômico. Ela vai precisar de uma similitude de condições de vida oriunda da profissão ou do trabalho. Parágrafo 3º. A categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Então, a categoria profissional diferenciada se forma com empregados que exercem profissões ou funções que são diferenciadas por quais motivos? Por 2. Na verdade é por 1, porque é ou. Então, ou por força de um estatuto profissional ou em consequência da condição de vida singular. Parágrafo 4º. Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Artigo 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicato e investida nas prerrogativas definidas nesta lei. Os próximos artigos que eu vou ler, o artigo 514, 513 e 514, eles caíam bastante na magistratura do trabalho nas últimas provas. Faz muito tempo que a gente não tem. E era uma pegadinha muito chata. Vocês vão ver por quê. Vamos lá. Ó, o 513, ele fala das prerrogativas. O que são as prerrogativas do sindicato? E o artigo 514 fala dos deveres. Quais são os deveres do sindicato? Ai, ai. E aí eles trocavam. Falava que a prerrogativa, na verdade, era um dever, e um dever era uma prerrogativa, e assim era a pegadinha. Bom, eu vou ler essa primeira vez e depois a gente decora. Uma hora a gente decora. Vai rever esse vídeo, ou a gente fica antes da prova relendo. Bom, vamos lá, artigo 513-A. É prerrogativa do sindicato representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. É prerrogativa celebrar contratos coletivos de trabalho. É prerrogativa eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. É prerrogativa colaborar com o Estado como órgão técnico consultivo no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. E são prerrogativas dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam da categoria econômica ou profissional ou das profissões liberais. E parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão a prerrogativa de fundar e manter agência de colocação. Então, vou ler rapidinho. São prerrogativas: representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, celebrar contrato é uma prerrogativa, não é um dever, é uma prerrogativa celebrar contrato. Uma prerrogativa representar, não é um dever representar. É uma prerrogativa representar. É uma prerrogativa eleger ou designar representantes. É uma prerrogativa colaborar com o Estado como órgão consultivo. E é uma prerrogativa impor contribuições àqueles que participam das categorias. E também é uma prerrogativa fundar e manter agências de colocação. Agora a gente vai ver o próximo, 514 fala de deveres. Então, são deveres dos sindicatos: colaborar com os poderes públicos para desenvolver uma solidariedade social. Então, que você vê que para colaborar com o Estado é uma prerrogativa.
Para colaborar com o Estado no estudo e solução de problema é uma prerrogativa. Mas, para colaborar com os poderes no desenvolvimento de uma solidariedade social, é um dever. Então, é dever dos sindicatos manter serviços de assistência judiciária também. Também é dever promover a conciliação. Ele é uma prerrogativa celebrar contratos. Então, para celebrar contrato é uma prerrogativa. Mas, promover a conciliação é um dever. É um dever também, sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito e fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. Pré-vocacionais. Então, vamos lá. São deveres. Colaborar para a solidariedade social. São deveres. É um dever manter um serviço de assistência judiciária. É um dever promover a conciliação. É um dever manter ou ter em convênio uma assistente social. É um dever fundar as cooperativas e manter escolas de alfabetização. Vamos ler o próximo artigo 515. Ele diz o seguinte. Ele trata o quê? Os próximos artigos vão tratar sobre o reconhecimento e a investidura sindical. Diz o seguinte: as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. A. Reunião de 1/3 no mínimo de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integram a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados, ou de trabalhadores, ou agentes autônomos, ou de profissional liberal. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. Exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior a 1/3 do que está na linha A. Artigo 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, atendendo às peculiaridades de determinada categoria ou profissão, o ministro do Trabalho pode autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. Então, de acordo com o artigo 517, pode ser distrital, municipal, intermunicipal, estadual, interestadual e, excepcionalmente, nacional. Agora, nós vamos pular lá para o 520. Artigo 520. Reconhecida como sindicato, associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional. Então, reconhecida como sindicato, ela vai receber essa carta de reconhecimento, na qual vai ser especificada a sua representação econômico-profissional e também vai ser conferida, mencionada, a base territorial. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513 e obriga aos deveres do 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. E aqui fiz uma observação, acho que vale a pena. Eu tirei de algum lugar o seguinte texto. A carta sindical é o documento de cunho constitutivo do sindicato, que concede-lhe a personalidade sindical, investindo nas prerrogativas e deveres sindicais previstos na CLT e na CF. Então, essa carta
ela concede a personalidade jurídica sindical. É um requisito imprescindível porque atesta que não existe outro sindicato da mesma categoria e na mesma base territorial. Então, confere ao ente, outorga ao ente legitimidade para atuar. Artigo 521. São condições para o funcionamento do sindicato. A. Proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação. Proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com emprego remunerado pelo sindicato. Gratuidade no exercício dos cargos. Então, são condições. A gratuidade do exercício de cargo eletivo, então tem que ser gratuito. Proibição de qualquer atividade não compreendida nas finalidades do artigo 511, inclusive as de caráter político-partidário. Proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único, quando para o exercício do mandato tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar de seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva. Artigo 522 agora, ele entra na próxima seção que fala da administração do sindicato. Diz o seguinte: a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída de no máximo 7, no mínimo 3 membros e de um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos, esses órgãos pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral vai eleger a diretoria e o conselho fiscal. A diretoria tem no máximo 7, no mínimo 3 e o conselho fiscal 3. Parágrafo 1º. A diretoria elegerá dentre os seus membros o presidente do sindicato. Parágrafo 2º. A competência do conselho fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. Rapidinho, a diretoria é que elege o presidente, não é a assembleia, é a diretoria. A diretoria elege o presidente, o conselho fiscal faz a gestão financeira e aí constituirão atribuição exclusiva da diretoria, a representação e a defesa dos poderes públicos, da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo o mandatário com poderes outorgados por procuração da diretoria, o associado investido em representação prevista em lei. Então, a diretoria do sindicato vai representar e defender os interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo o mandato outorgado pela diretoria ou associado investido em representação prevista em lei. E aqui tem uma decisão bem recente de uma DPF de 2020, coloquei aqui, diz o seguinte, que esse artigo 522 foi recepcionado pela Constituição Federal, que é a liberdade sindical, que tem previsão constitucional, mas não tem caráter absoluto. Então, a previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia a liberdade que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. Então, essa previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais que tem estabilidade, no máximo 7, foi recepcionada. E essa previsão não esvazia o princípio da liberdade sindical. Muito bem. Eu tenho mais aqui escrito, mas praticamente repete. Bom, muito bem. Vamos ver o próximo artigo aqui. Está grifadinho. Costuma cair.
Ó, o próximo aqui grifado é o 533, que diz o seguinte: constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta lei. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Parágrafo 1º. Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída nova entidade, a criação dessa não pode reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que aquela deve continuar filiados. Então, para ter uma federação, nós temos que ter 5 sindicatos e eles devem representar a maioria absoluta do grupo. Parágrafo 2º. As federações serão constituídas por estados, podendo o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar federações interestaduais ou nacionais. Parágrafo 3º. É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela filiados. Vou ler de novo. É permitida a qualquer federação, para o fim de coordenar os seus interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região. Mas essa união não terá direito de representação das atividades agrupadas. Artigo 535. As confederações organizar-se-ão com no mínimo 3 federações e terão sede na capital da República. Então, as confederações têm sede na capital da República. Agora, vamos mais para frente. Agora, estamos no 543, que vai tratar da estabilidade. Então, o empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não pode ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. O empregado perde o mandato se a transferência for por ele solicitada ou se aceitar voluntariamente. Parágrafo 2º. Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausenta do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo. Parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final de seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurado, nos termos desta consolidação. Vamos ver aqui o que mais. Bom, tem o parágrafo 4º, 5º e 6º. Parágrafo 4º diz que considera-se cargo de direção ou de representação aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei. Parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e em igual prazo sua eleição e posse, fornecendo outrosim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir
que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical, ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra A do artigo 553. Então, aqui está falando de atitudes antissindicais na empresa. Artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Essa é uma redação dada pela Lei 13.467. Então, aqui está falando que o empregador ele é obrigado a descontar, mas desde que o empregado devidamente autorizar. Desde que ele devidamente autorize. Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do imposto descontado deve ser feito até o 10º dia subsequente ao desconto, sob pena de juros de mora de 10%. Agora vamos ver qual é o próximo. Vamos andar mais um pouquinho. Agora nós vamos lá no 564. Diz que as entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício da atividade econômica. Então, é vedado, tanto direta como indiretamente, o exercício da atividade econômica. Eu fiz duas apostilinhas aqui, olha, de lei de direito coletivo. Agora nós acabamos, com esse vídeo a gente acabou a primeira. E o próximo vídeo a gente então começa a segunda apostilinha. E ela vai tratar da contribuição sindical, que é o artigo 578 e seguintes. Essa parte tem o artigo 611A, 611B, que são bem importantes também. Então, vai ser legal. Até lá!